Então, galera, bom dia mais uma vez. Sou o professor Raul Tales. Podemos começar a brincadeira? Vamos. Nós vamos começar o conteúdo de forma bem simples, tá? Essa introdução com conteúdo são conceitos importantes e simples na física. Esse slide e os outros, o outro que eu vou mostrar para vocês, para a gente ir interagindo. Sim, eu mandei lá para vocês, né, já o link do meu do meu YouTube, né, do canal lá onde eu posto as atividades. Mandei o link do Instagram, que eu posto muita coisa lá, algumas curiosidades, explicações de algumas coisinhas da física. E tem um aplicativo do Física em Mãos na Play Store, né, para Android, que eu fiz, que foi no meu mestrado. O meu mestrado foi esse aplicativo. Então, quem tiver interesse é sobre o conteúdo do primeiro ano. E eu explico lá, faço um resumo, falo a biografia de alguns físicos, né? Bem legal, tá? Era para atualizar, acabei ficando com preguiça. Mas quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha lá. Física em Mãos também, certo? Eu agradeço. Então, a gente vai começar por esses conceitozinhos simples. Lembrar, pessoal, de quando vocês forem entrar no Meet, deem uma conferida se o e-mail de vocês está com o escolar lá em cima, né? Se vocês estão logados com o escolar, porque eu não preciso ficar aceitando, tá bom? E lembrar, essa menina que chegou agora, escreve presente no chat aí, tá bom? Eu já estava presente, professor. É porque eu estava pelo celular com o e-mail escolar. Aí eu entrei pelo computador e eu não vi que eu tinha entrado pelo pessoal. É a mesma pessoa, eu já botei presente. Tranquilo, gato, tranquilo. Então, a gente vai começar. A gente começa o conteúdo de física pela parte cinemática, que é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, tá? Só que lembrando, como eu disse, a parte de movimento, que até porque é uma parte que exige muito cálculo, e eu sei que a galera tem dificuldade com cálculo, e aprofundar nos cálculos nesse momento é complicado, tá? Então, primeiro conceitozinho simples, né? O conceito de partícula. O que a gente vai usar muito o termo uma partícula, né? Um corpo extenso. O que é uma partícula? A partícula é um pontinho onde você pode desprezar as suas dimensões. Quando eu tenho um pontinho onde eu posso desconsiderar o tamanho dele, não importa para mim, na minha questão, no meu estudo naquele momento, o tamanho dele não importa. Então, eu considero ele como uma partícula. Por exemplo, um elétron é uma partícula, os átomos, eu posso dizer, ó, as partículas de um corpo, né? Um elétron, um próton, são partículas, são tão pequenininhas que eu desprezo as dimensões deles, tá? Mas lembrando que eu nunca posso desprezar a massa. Eu desprezo as dimensões do elétron, mas eu não posso desprezar a sua massa, tá? A massa é sempre importante. Por exemplo, o próton tem uma massa muito maior do que a do elétron, então não posso desprezar isso daí. Se eu tenho, por exemplo, a BR-101, que ela é enorme, vai de uma ponta a outra do país. Se eu desenhar aqui o mapa do Brasil e pegar uma BR que vai de uma ponta a outra do país, digamos que eu vá fazer essa viagem de carro para passear, o tamanho do carro que eu vou viajar em relação a essa BR-101, ele é desprezível. Eu boto aqui esse carro, não vai nem aparecer no meu mapa na BR, né? De tão grande que é a BR, tão pequeno que esse carro é. Se eu botasse um caminhão, um ônibus, ainda seria desprezível em relação ao tamanho dessa avenida, tá? Então, partícula, então ele é uma partícula em relação à BR-101. Quando eu desprezo o tamanho, as dimensões, eu considero como partícula. Quando eu não posso desprezar as dimensões, aí eu considero como corpo extenso. Então, um carro, você do lado do carro,
você é um corpo extenso em relação ao carro. E o carro é um corpo extenso em relação a você. Na física, a gente diz que tudo é relativo, tudo sempre é relativo na nossa vida, não é? Tudo é relativo. Você é alto ou você é baixo? Depende. Né? Você está falando em relação a quem? Né? Em relação à sua mãe, provavelmente, você deve ser mais alto. Né? Sempre os filhos são mais altos do que as mães, né? Mas em relação aos seus amigos, pode ser que você seja mais baixo. Então, o conceito de alto e baixo também é relativo. Tudo é relativo. Você é bonito ou você é feio? Para os seus pais, eu garanto que você é bonito. Você pode ser feio como for. Mas só falou, oh, coisinha linda de mamãe. Então, você é lindo ou é feio, dependendo do referencial. Tem festa que você vai e você sabe que você tá lindo, né? Pô, né? Olha, nessa festa, eu sou o mais bonito. Sou, oxe Maria, sou o gato. Agora você vai para algumas festas que você chega. Kailana não acredita, ela fala brincando, tenho certeza, tá? Quando você arenga com ela. Tem festa que você chega, que você, rapaz, nessa festa, eu não pego nem os cachorrinhos que estão lá fora, não pego. Ave Maria, essa festa eu sou mais feio que aqui. Então, o conceito de beleza também é relativo, né? Mas, no geral, o importante é que você se ame. O mais importante de tudo. Você sempre tem que ser bonito para você. E os outros, fodam-se os outros, né? Não importa a opinião dos outros, importa a sua. Então, o conceito, todo conceito aqui, ele é relativo. Então, o corpo extenso, quando as dimensões de um corpo não podem ser desconsideradas. Então, esse lápis aqui, ó, ele, para minha mão, ele é um corpo extenso. Ó, ele é grande para minha mão. Mas se eu pegar e soltar ele aqui na mesa, em relação à área, o terreno da minha casa toda, ele é uma partículazinha, né? Ele tem as dimensões desprezíveis, né? O campus, você dentro do campus, do campus Zona Norte, você dentro da sala de aula, em relação à sua cadeira, você é um corpo extenso. Em relação ao quadro, você é um corpo extenso. Mas em relação ao campus todinho, você é uma partículazinha, que eu posso desenhar o campus gigante lá e botar um pontinho e dizer que aquele pontinho é esse piloto, essa caneta, por exemplo, tá? Uma partícula. Ok? Então, ó, uma formiga, ela é uma partícula em relação ao elefante. O elefante, em relação à formiga, é um corpo extenso. O elefante, em relação à terra, é uma partícula. Se eu fizer um pontinho aqui, eu digo que é o elefante que está dentro da Terra, né? Tem as suas dimensões desprezíveis, que a Terra é gigante, tá bom? Então, esses conceitos, eles são sempre relativos. O que em relação a quem, tá? A Terra é uma partícula em relação ao Sol. O Sol é gigante, a Terra é um pontinho em relação ao Sol, né? Essa xícara em relação ao bule, em relação a esse negócio que segura aqui, são corpos extensos, tá bom? Então, conceito de corpo extenso e partícula. Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Uma pergunta? Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Professor, ponto material e partícula é a mesma coisa? Isso. Exatamente. Boa observação, Andressa. Acabei esquecendo. Andressa, né? Isso. Você pode chamar de ponto material ou de partícula, tá? Tanto faz. Ponto material ou partícula. Movimento e repouso também são conceitos relativos, né? Você está em movimento ou você está em repouso? Você vai dizer em relação ao quê? Né? Em relação a quem? Eu costumo dizer que esses conceitos são relativos e recíprocos. O que quer dizer esse recíproco aqui, professor? O que vale para um, vale para o outro. Sempre a mesma coisa.
se eu estou em repouso em relação a você, você está em repouso em relação a mim, sempre, tá? Dois corpos estão em repouso quando a distância entre eles não varia com o passar do tempo. Quando o vetor, né, na verdade, não varia em relação ao tempo. Então, eu vou dar exemplos aqui para deixar isso mais claro para vocês. E movimento, a gente vai considerar quando a distância entre os corpos estiverem variando, eles estão em movimento. Isso é simples, tá? Agora você tem que prestar atenção. E não existe repouso ou movimento absoluto. O que significa isso? Ninguém está em repouso em relação a todas as coisas e ninguém está em movimento em relação a todas as coisas. Sempre existe um corpo em relação ao qual você está em repouso ou em movimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas pessoas dentro do ônibus, né? Zezinho aqui dentro. E aqui eu tenho Mariazinha. Zezinho está sentado na frente de Maria. Dentro do ônibus. Zezinho, em relação a Maria, está em repouso. Maria, em relação a Zezinho, está em repouso. O amigo dele está aqui fora. Juninho. Juninho está aqui fora. Continuando aqui dentro ainda, né? Zezinho, em relação ao motorista, está em repouso. O motorista, em relação a Zezinho, está em repouso. Zezinho, em relação a Júnior, Zezinho está o quê? Em repouso ou em movimento? Zezinho, em relação a Júnior. Zezinho, em relação a Juninho, está em movimento. E Juninho para Zezinho. Juninho para Zezinho. Juninho. Juninho em relação a Zezinho. Juninho está em repouso e movimento. Em movimento. Porque se o primeiro está em movimento em relação ao segundo, o segundo está em movimento em relação ao primeiro. As distâncias estão, diminuindo, tá? Continuando, mesmo exemplo. Zezinho em relação ao ônibus. Zezinho em relação... Para o ônibus, quando eu digo em relação, eu estou dizendo o seguinte. Para o ônibus, Zezinho está em repouso ou em movimento? Repouso. Em relação ao ônibus, Zezinho está em repouso. E o ônibus em relação a Zezinho? Para Zezinho, o ônibus está em repouso ou em movimento? Pelo que eu já falei de que são recíprocos, você vai automaticamente dizer que está em repouso. Mas por que está em repouso? Porque a distância entre eles não está variando. Zezinho está parado dentro do ônibus. E aí na física tem o seguinte. Na teoria relativística de Galileu, né, por exemplo, nós temos que quando o Zezinho ele está se movimentando junto com o ônibus, tá, Vitória? Então, o Zezinho está parado em relação ao ônibus. Quando Galileu tentou provar que a Terra não era o centro do universo, né, houve aquela batalha entre o heliocentrismo e o geocentrismo. E Galileu acabou condenado pela Igreja Católica porque ele defendia o heliocentrismo. E por outras coisas também, que ele foi um escroto danado. Mas, enfim, o que acontece? O que era muito... O que a galera batia muito na tecla? Por que Galileu defendia que a Terra estava girando, que a Terra não era o centro, e que a Terra girava em torno de si mesma, movimento de rotação e translação ao redor do Sol. E aí o que eles defendiam? Se a Terra gira, por que eu não sinto ela girar?
Se ela está em movimento, eu deveria ficar tonto. Eu deveria sentir a Terra se movendo. E aí a resposta é que eu não sinto porque eu estou em repouso em relação a ela. Eu estou movendo junto com ela. A distância entre você e a Terra não está variando. Eu estou em repouso em relação a ela. E ela está em repouso em relação a mim. É por isso que eu não sinto. O que significa eu dizer que ela está em repouso em relação a mim? Que o que está acontecendo aqui aconteceria da mesma forma se a Terra estivesse parada. Então, o que acontece? Não tem. Suponha que você esteja dentro de um avião fechado, todo fechado, tá? Você entrou no avião e enquanto ele estava parado, você dormiu. Você não sabe, e aí você acordou sozinho, tá? Não tem ninguém lá, só você. E aí você não sabe se esse avião ele está parado ou se ele já está se movendo. Você não sabe. Você dormiu e acordou agora e você não sabe se ele está parado ou se ele está se movendo. Tudo fechado, janelas fechadas, tá? Não existe nenhum experimento que você faça dentro do avião naquele momento para lhe mostrar se ele está se movendo com velocidade constante, tá bom? Porque essa questão do repouso e movimento tem que ser com velocidade constante. Não tem nenhum experimento que você realize ali para saber se você está em movimento ou em repouso. Não tem. Porque como você está se movendo junto com ele, você está em repouso em relação a ele e ele está em repouso em relação a você. Então, tudo que acontece dentro do avião com ele se movimentando com velocidade constante, aconteceria da mesma forma se ele estivesse parado. E o experimento que você realiza com ele em movimento com velocidade constante dá o mesmo resultado com ele parado. Se o ônibus se estiver dentro do ônibus, dentro do carro, segurando um fone de ouvido ou alguma coisa, e esse carro arrancou para lá, esse fone balança, né? Na hora que o carro sai do canto, esse fone balança, não é assim? Mas se ele estivesse movendo com velocidade constante, você dentro do ônibus, e o ônibus se movendo com velocidade constante, e você segura esse cabo ele permanece na mesma posição. Ele não sai do canto. Na hora que você freia, ele balança para frente. Na hora que você acelera, ele balança para trás. Mas se você está com velocidade constante, ele não sai do canto. Então, ele está em repouso em relação a você, você em relação a ele. Gustavo. Na verdade, ela até tem momentos em que ela aumenta a sua velocidade, tem momentos em que ela reduz a sua velocidade, por exemplo, na translação ao redor do Sol, tá? Só que não é algo brusco, é algo muito pequeno, né? E feito em um longo período de tempo. Então a gente não sente, mas de fato o que você está falando é verdade. Se ela tivesse acelerações como um carro, né, que vai, freia, vai para frente, acelera, freia, você sentiria sim o movimento dela, tá? Fica claro essa diferença entre repouso e movimento. E aí, já que a gente falou da Terra, nós, em relação à Terra, nós estamos em repouso. A Terra, em relação a gente, repouso. Professor, mas e se eu sair correndo? Eu, em relação à Terra, estou em relação à Terra, o planeta Terra, sair correndo. Eu, em relação ao planeta Terra, estou em repouso. Repouso. Porque eu não saí dela. Eu continuo nela. A distância até ela continua a mesma. E se eu ficar pulando, professor? E se eu usar um pula-pula para pular bem alto? Meu filho, é desprezível o tamanho que você vai pular em relação à Terra. Agora, se eu pulasse a distâncias altíssimas,
altíssimas, né? Altíssimas. Aí, pronto, saiu do foguete. Aí eu estou em movimento, tá? Note que quando está no foguete, os astronautas sentem muito a aceleração, né? Não é um movimento uniforme, mas quando está em órbita, que é na estação, que ela se move com velocidade constante, você não percebe essa aceleração, né? Você não sente. Então, os astronautas lá dentro, eles estão em repouso em relação à estação e a estação em relação a eles. Se você pulasse a distâncias altíssimas, quilômetros de distância, provavelmente, na hora que você retornasse, você não cairia no mesmo canto, tá bom? Porque, ó, se eu tô aqui na Terra e eu salto a uma distância muito, muito alta, a minha velocidade, a Terra ela tem uma velocidade de rotação aqui, ó. Quando eu estou aqui pertinho, deixa eu exagerar aqui, ó, botar a Terra aqui e vou botar a galera aqui em cima, pulando. Pulando. Quando você está aqui, pertinho da Terra, você está girando com a mesma velocidade que a Terra gira, tá? A velocidade de rotação aqui é a mesma. Mas quando você vai a uma altura muito, muito alta, né? Você vai a distâncias altíssimas, a velocidade de giro aqui em cima, para você conseguir acompanhar esse ponto aqui embaixo, a velocidade aqui em cima teria que ser muito maior do que a velocidade aqui embaixo. Então, na hora que você salta a uma altura muito quilômetros de distância, estou botando aqui para ser bem exagerado, você vai cair num ponto atrás de sua posição real. Tá certo? Mas se eu estou pulando dentro de um ônibus com velocidade constante, eu vou sempre cair na mesma posição. Se eu pego uma bolinha de papel e fico jogando para cima, ela vai cair sempre na minha mão, sempre, porque ela está em repouso em relação a mim. Nós estamos em repouso em relação ao ônibus e tudo o que acontece ali dentro acontece da mesma forma se ele tivesse parado. Então, se eu ficar jogando a bolinha para cima, ela sempre cai na minha mão. Beleza? Se eu ficar pulando, eu sempre caio no mesmo ponto. Ok, galera? Aqui eu tenho uma foto, foi uma postagem também de Física em Mãos, né? Eu aproveito muita coisa para as minhas aulas, né? Passei a aproveitar porque eu disse, pô, se eu uso essas imagens para explicar as coisas lá, então eu posso usar também para explicar em sala de aula, né? A pessoa que tirou essa foto, ela está onde? Dentro ou fora do trem? Dentro. Como é que eu sei? Ela, em relação aos passageiros, ela está em quê? Em repouso. Ela, em relação ao trem, ela está em quê? Em repouso. O trem, em relação a ela, em repouso. Olha que legal. E essa foto mostra isso perfeitamente. Todos estão em repouso em relação ao trem. Mas em relação às coisas lá fora, né, em relação às árvores, em relação às casas, em relação aos carros, todos estão em movimento. E essa foto ficou muito perfeita. Tudo lá fora se movimentando, tudo lá dentro parado. Fica claro, galera, esse conceito. Fica claro para vocês? Dúvidas? Até aí. Beleza. Se você está dentro de um trem, você, em relação a uma outra pessoa que também está dentro do trem, parado, sentado, os dois, vocês estão, um em relação ao outro, em repouso. Mas você, que está aqui sentado, em relação a Zezinho, que começou a andar aqui para trás do trem, você, em relação a Zezinho, você está em movimento. Por quê, professor? Se eu estou sentado? Porque se Zezinho olhar para trás, ele vai olhar para trás e vai dizer,
e vai dizer assim, ó, Juninho, que está andando lá para trás, ó, Juninho, Zezinho vai olhar para você e vai dizer, Juninho está se afastando de mim, não é? Não, Zezinho era esse daqui, né? Zezinho vai olhar para trás e vai dizer, Juninho está se afastando de mim. Está. Juninho está se afastando de Zezinho. E Juninho pode olhar para trás e dizer, Zezinho está se afastando de mim. Tá também. Então, um está em movimento em relação ao outro. Se você passa de carro por uma árvore, você pode olhar para trás e dizer, a árvore está se afastando de mim. Então, a árvore está em movimento em relação a você. Olha essa foto que legal. As pessoas estão em movimento em relação ao ciclista. O ciclista está em repouso em relação à sua bike. A sua bike está em repouso em relação a ele. Mas ambos estão em movimento em relação a todas as pessoas que estão paradas na calçada. Tudo bem, galera. Olha esse vídeo. Ops. Nesse vídeo aqui, vocês conseguem ver que as bombas, elas caem em linha reta. Por que que essas bombas... Vocês perceberam isso? Ó, de novo. Pai danado. Olha como elas caem em linha reta. Olha só. Olha que massa. O que está acontecendo, professor? Por que que essa bomba, na hora que ela sai da nave, do avião, ela sai em linha reta? Na hora que ela desce, ela está se movimentando, ela está em movimento junto com o avião. Então, ela em relação ao avião, ela está em movimento. Avião em relação a ela, movimento. Oh, desculpa. A bomba em relação ao repouso, em relação ao avião, repouso. Avião em relação à bomba, repouso também. Na hora que ela sai do avião, ela tem a mesma velocidade do avião. Se o avião está se movendo a 800 km por hora, essa bomba, ela sai também a 800 km por hora. Se ela está com a mesma velocidade do avião, então ela, na hora em que ela deixa o avião, ela está em repouso em relação ao avião. Só que ela começa a cair para baixo. Para baixo, ela estava parada e começa a adquirir velocidade com o tempo. Então, para baixo, ela começa a se distanciar do avião. Mas ela não consegue ganhar distância, ela não se afasta do avião na horizontal, porque ela está com a mesma velocidade que o avião tinha na hora que estava voando aqui. Ela apenas começa a adquirir velocidade para baixo. Tranquilo, galera. E aí, isso já entra no nosso próximo conceito, que é o conceito de trajetória. O que que diz o conceito de trajetória? E aí, isso já vai servir como exemplo, isso que eu acabei de falar, né? A trajetória que um corpo faz, ela também é relativa. Depende do que, em relação ao que eu estou observando, eu estou trabalhando. Então, na hora que essa bomba
ela abandona o avião. Ah, deixa eu dar um outro exemplo antes que eu esqueça. Se eu tenho aqui dois aviões, vou botar dois ônibus, que é mais do nosso dia a dia. Se eu tenho aqui dois ônibus e eu tô aqui, ó, você tá aqui e no outro ônibus tá aquele doidinho, aquela doidinha que você fica sempre paquerando todo dia dentro do ônibus, né? Acaba dar aquelas paqueradas dentro do ônibus, né? O ônibus pareou lado a lado aqui. Os dois ônibus estão se movendo com a mesma velocidade, digamos aqui 50 km por hora, na BR. Lado a lado, dá tempo de você trocar o ADS. Se vocês estão lado a lado com a mesma velocidade, então um está em repouso em relação ao outro, já que a distância entre vocês não está variando. Então, aqui eu tenho um exemplo de repouso, tá? Você está em repouso em relação à doidinha, a doidinha também está em repouso em relação a você. Tranquilo, galera, nisso daqui? Então, na trajetória do avião, né? No exemplo naquele exemplo do avião, o que eu tenho é isso daqui, ó. Aqui eu botei uma caixa, certo? O avião vai soltar uma caixa de mantimentos, digamos, para uma galera que está ilhada. Houve uma enchente, a galera ficou ilhada e precisa de mantimentos. Na hora que esse avião solta a caixa, igual aquela bomba, a caixa ela tem a mesma velocidade do avião, a mesma. O avião vai reduzir a velocidade, porque ele não vai jogar para parecer uma bomba, né? Então, digamos que ele esteja aqui com a velocidade de, sei lá, 400 km por hora. Qual é a velocidade do avião? 400. Qual é a velocidade da caixa? 400. Por quê? Porque os dois estão se movendo juntos. Na hora que o avião solta a caixa ela tem que velocidade? 400 km por hora. Para frente. Então, na hora que o piloto que está aqui dentro do avião, Zezinho, galera, ele faz de tudo, tá? Vocês vão conhecer Zezinho, ele faz de tudo, tudo. Ele sabe pilotar avião também. Então, na hora que Zezinho liberou a caixa, na hora que Zezinho olhar para baixo, a caixa está embaixo dele. Que nem aquela bomba. Olha, na hora que a bomba começa a descer, olha, a todo momento, oh meu Deus, que coisa chata, velho, que eu fico errando esse negócio aqui. A todo momento, o Zezinho tá aqui, ó. A todo momento que Zezinho olha para baixo, Zezinho vê a bomba embaixo dele. Mesmo, olha, ela vai descer, olha, ela vai sair, ó, da nossa imagem e ela continua embaixo do avião. Então, Zezinho, quando olhar para baixo, Zezinho vai ver que essa caixa, ela tá descendo aqui assim, ó. Como? Qual é a trajetória que Zezinho vai ver a caixa descrevendo? Vertical para baixo. Toda hora que ele olhar para baixo, ele vê a caixa ali embaixo dele. Mas aí, ó, tem aqui o cara que está esperando essa caixa com os mantimentos. Qual é a trajetória que esse cara vê a caixa descrevendo? Bem, a caixa, ela tem velocidade para frente, que é igual à velocidade do avião. E se eu desconsiderar, que a galera de física gosta muito disso, o atrito do ar, aí é que essa velocidade é a mesma mesmo. Então, essa velocidade para frente é a mesma do avião. Só que ela também começa, aos poucos, a adquirir velocidade para baixo. Então, essa caixa, ela tem velocidade para frente e para baixo, o que faz com que ela ganhe esse movimento parabólico, né? Então, ela vai para frente e para baixo ao mesmo tempo, que me dá um vetor resultante. Vamos falar sobre o vetor ainda, né? E aí ela acaba descrevendo o movimento parabólico. Então, para esse carinha que está aqui embaixo, ele vai ver essa caixa descrevendo uma trajetória parabólica para frente. Zezinho agora está aqui dentro do vagão do trem. Se cai um objeto dentro do vagão do trem,
caiu aqui uma bola do teto. O que essa bola estava fazendo no teto? Isso não importa. Não importa. Ela estava no teto e caiu. Não importa. Então, essa bola, ela caiu. O trem está em movimento. Para Zezinho, que está dentro do trem, a bola caiu em reta. Óbvio, ele está em repouso em relação ao trem. Ela está em repouso em relação ao trem. O Zezinho, todo mundo está em repouso. Caiu, bufo. Para esse cara que está aqui levantando a mão, sei para que ele está levantando a mão, ele vai ver a bola caindo e, ao mesmo tempo, indo para frente. Então, ele vê a bola descrevendo uma trajetória parabólica. Dúvidas? Ele continua na mesma velocidade, sim, Ana. Tá? Exatamente. Exatamente. Tudo bem? Trajetória também depende do referencial adotado. Dúvidas? Então, que nós vimos. Sim. O que é um referencial inercial? Tudo isso gira em torno do referencial inercial. O que é um referencial inercial? Um referencial que está em repouso ou em movimento com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, tá? Então, todos esses conceitos que nós trabalhamos em física, eles são trabalhados de acordo com referenciais inerciais, tá? Para corpos que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Vimos o que é um corpo pontual, né? Uma partícula, ponto material. Vimos o que é corpo extenso. Vimos o que é movimento, repouso e trajetória. Exemplo, um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos. Nas afirmações seguintes, formuladas pelo professor, qual a única correta? Lembrando, vou avisando logo que eu passo listas de exercícios, mas não é para vocês entregarem, é para vocês estudarem, tá? Para vocês resolverem as questões e treinarem. Qual a resposta dessa questão aí, galera? E aí, resposta? Vamos ler aqui. Pedro, que é aluno, está em repouso em relação aos demais colegas. Até aí tudo bem? Se eu considerar que todo mundo está sentado nas cadeiras. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Letra B, vamos lá. Então, a primeira está errada. Porque nós estamos em repouso, já falei isso. Outra coisa. Em relação a qualquer astro que esteja lá fora, nós sempre estamos em movimento, tá? Qualquer corpo que esteja lá fora, planeta, estrela, meteoro, nós sempre estamos em movimento. O Sol. Mesmo para mim... Professor, Oi. não é em repouso, não? Quem? Não é em repouso, não? A Terra? A letra A que você está falando? Não, o senhor diz assim, em relação a qualquer planeta, sei lá o que, estamos em movimento. Sempre em movimento, porque sempre em relação a qualquer coisa lá fora, nós estamos nos afastando. A Terra está se afastando da Lua, do Sol, de qualquer outro planeta. Sempre tem movimento, sempre. Tá? Tá certo. Mesmo para mim, professor que não paro de andar, suponho um professor andando na sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Sim, a própria Terra. Eu estou em repouso em relação à Terra. Eu estou em repouso em relação à minha roupa. Eu estou em repouso em relação ao meu relógio, a qualquer coisa que esteja comigo, né? Então, resposta certa, letra B. Muito bem. 2. Um trem se move com velocidade constante. Dentro dele tem um observador A. Tem duas pessoas dentro do trem. Um observador A e um garoto. Então, tem aqui um observador A e um garoto. Na estação, na plataforma, existe um observador B. Galera, sempre desenhe. Sempre.
Sabe aquela coisa que você não está entendendo não o que é que eu desenho? Por quê? Porque o desenho, ele clareia demais a sua visão. Então, sempre que você pegar uma questão, não tem desenho, faça o desenho, ajuda demais. Quando esse trem passar pela plataforma, esse menino aqui ó, vai jogar uma bola para cima. Despreze a resistência do ar. Podemos afirmar que, primeiro, o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Os dois observadores veem a bola se mover da mesma trajetória. O observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. E B vê a bola se mover verticalmente e cair atrás do garoto. Quais são as respostas corretas aqui? Resposta. Perfeito, Maria Clara. 1 e 2. 1 e 2. O que está dentro vê a bola subir e descer em linha reta e cair na mão dele. E o que está fora, se a bola cai na mão dele para o que está dentro, é óbvio que para quem está fora olhando a mesma situação, a bola tem que cair na mão do cara, né? Não tem como cair em outro canto, né? Os caras estão assistindo Dark demais, né? Então, resposta correta 1 e 2. 3. Leia com atenção a tirinha da turma da Mônica. Perfeito. Um mês sem dar aula, minha garganta já está ficando rouca. Vocês veem que eu me empolgo, né, dando aula. Mesmo à distância. Então, primeiro, lá vem Cascão de skate, lá vai o as do skate. Aí, Cebolinha, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Primeiro, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação à Cebolinha. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação à Cebolinha. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. O skate se comporta como uma partícula em relação ao Cascão. Qual seria as respostas? 2 e 3 de Ana, maconha, tá? A física por trás de Dark chama-se maconha, de quem resolveu fazer aquele negócio ali. Altamente nada a ver, né? Tô assistindo e não tem maconha no mundo que chegue no que o diabo acaba tava fumando. Bosta de burro com orégano. O cara tava para fazer aquele negócio ali, tá? Então, 2 e 3, vamos ver. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate. Já tá errado, né? Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, correto? Mas em movimento em relação à Cebolinha, correto. Correto. Em relação ao referencial fora da Terra, ele jamais pode estar em repouso. Eu expliquei isso, né? Agora há pouco. O skate, ele é um corpo extenso, ele é grande para o Cascão, ele é grande. Então, 2 e 3. Perfeito. 4. Em um ônibus que se desloca com velocidade constante em relação a uma rodovia que atravessa uma floresta, um passageiro faz a seguinte afirmação: as árvores estão se deslocando para trás. Complete essa frase. Complete essa frase. Resposta. Ele pode afirmar isso ou não? Ele está correto em afirmar isso ou não? C. Ele pode afirmar isso? Pode.
Pode. Eu posso olhar para trás e posso dizer que as árvores estão se movendo para trás. Pois, considerando-se... Não posso, Ana? Posso olhar e dizer, ó, as árvores estão se afastando de mim. As distâncias estão variando. Eles estão em movimento em relação ao outro. Pois, considerando... E aí eu posso dizer assim, as árvores em relação ao ônibus. Para o ônibus, as árvores estão se movendo. Posso. Não posso dizer as árvores em relação às próprias árvores. Em relação às árvores, as outras árvores estão em repouso, né? Elas estão paradas. As árvores não se mexem, né? Só em Harry Potter. Em relação à estrada, a estrada também está parada, né? Não tem lógica. Então só pode ser em relação ao ônibus. É só você olhar as alternativas, galera. As alternativas, elas entregam muito das questões para vocês, tá? Normalmente, você consegue eliminar 3 alternativas fácil numa questão. Eu sei nada da questão, mas por lógica, eu consigo eliminar pelo menos umas 3. Quase sempre. Quase sempre. E aí você fica em dúvida de 2, né? De 5, que você tem um chute de 20%, você aumentar o seu chute para 50%, muita coisa, né? Então, em relação ao ônibus, são as árvores que se movimentam. Beleza? Gustavo acertou. Dúvidas em relação à nossa aula de hoje? Até aqui, né? Até aqui. Nós teríamos mais 5 minutinhos de aula, só que eu acho complicado, né? Não dá para trabalhar muita coisa do outro, não. Perguntas, dúvidas, até aí? Professor, não é dúvida, mas você disponibiliza os slides e a aula? Sim, gata. Vou mandar. Sim. Vou botar no Google Sala de Aula. Não botei, porque eu esqueci. Mas eu sempre coloco, tá? Já pensando agora, tá? Vou agora, acabou a aula. Eu vou disponibilizar a aula. A aula, os slides. A aula eu vou editar e lançar no YouTube. E aí eu boto lá o link. E vou lançar uma lista de exercícios, tá certo? Para vocês praticarem. Eu mandei, gata, aqui o telefone. Vocês me coloquem no grupo, tá? Façam um grupo aí. Se tem grupo com professores, me coloquem. Que aí eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Estou sempre disponível. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro. Vocês sentiram um gostinho de como vai ser as nossas aulas, tá? Sou sempre assim, procuro sempre ser dinâmico. Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Abraço, meu querido.